Olá, meus amados irmãos e irmãs, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus. Mas hoje nós estamos aqui numa situação um pouco diferente do usual, estou deitado na cama. Eu já fiz, acho que um outro vídeo no canal deitado na cama. Chegou a hora de fazer o segundo, né? Bater um papo aqui, na verdade, eu nem sei se esse vídeo vai ter título, não quer dizer, eu vou ter que inventar um título, né? Mas eu não estou muito preocupado em apresentar nenhum título nesse momento, não. Só estou com vontade de conversar um pouco com vocês. Pode ser? Espero que vocês estejam bem. Deus abençoe aí todo mundo. Que esse ano seja uma bênção na vida de todos. E eu estava com vontade de gravar alguma coisa. Eu preparei todo o ambiente ali para eu gravar. E aí eu me senti assim incapaz de gravar, sabe? Mas graças a Deus aí eu vim deitar e aí eu pensei assim, grava um bate-papo falando na cama. Falei, então me anima um pouco mais, assim, né? Por isso que eu estou aqui. E eu tinha pensado em falar a respeito de alguma coisa, e depois eu mudei para outra, e depois eu li um pouco da Bíblia, e depois eu pensei um pouco. E vou falar um pouco aqui de coisas do meu coração, ahn, em geral, assim, num contexto que eu queria falar um pouco assim de escatologia individual e escatologia geral. Ai, gente, deixa eu ver que horas são aqui que eu tô gravando esse negócio. É quase 1 hora da manhã. Ninguém dorme aqui nessa casa, né? Óbvio. E as coisas que ocupam o meu coração são desse tipo aí, tá? Escatologia individual e escatologia geral. Eu não sei se vocês sabem que existe essa diferença, né, na escatologia. Existe a escatologia individual, que é o estudo do fim da vida do indivíduo, e a escatologia geral é o estudo do fim dos tempos, de todas as coisas e do mundo, né? Tipo assim. Em geral, as pessoas se concentram mais no fim do mundo, das coisas em geral, do que em questões de escatologia individual, que em geral também tem que ver com a morte, né? E esse é um ponto interessante, assim, que também naturalmente faz parte da antropologia, né? Então a escatologia individual é o fim da vida do ser humano. E a escatologia geral é o fim do mundo. Mas eu não quero dar aula de teologia aqui, acho que eu não estou muito em condições mentais e espirituais de fazer isso. Mas eu queria refletir um pouco sobre estas coisas de uma forma bem livre. Assim. Ah, a perspectiva de que a nossa vida está chegando a um fim, mesmo que esse fim demore, sei lá, por exemplo, eu penso assim que se eu morrer daqui 15 anos é demais, assim, esperar 15 anos, sabe? Pensar que pode demorar 40 anos para eu morrer, cara, mano, que coisa maluca, assim. Mas a perspectiva de que a gente está morrendo, que a gente está chegando ao fim da vida, ou que um dia o fim da vida vai chegar, provavelmente é ou o dilema mais cabuloso da vida, assim, né? Existem outros dilemas, assim, que se assemelham, assim, em magnitude de importância, né? Que tem a ver, acho que, com as clássicas questões da filosofia, né? Quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, né? E o fato de que a gente está morrendo é tão importante quanto o fato de que a gente existe. E, e é tão importante assim quanto o que é o sentido da vida enquanto o fim da vida não chega e já que ela existe, né? Pelo menos a percepção que a gente tem é que a nossa vida existe, né? E sei lá, o sentido da vida, assim, é uma discussão também que eu acho maravilhosa nesse contexto, né? Que tem tudo a ver com o fim da nossa vida, né? Qual é o sentido da vida se a vida chega ao fim? E a resposta bíblica para essa pergunta, ainda que não seja assim, exatamente uma resposta direta nos termos de um versículo, de uma coisa do tipo, é que o sentido da vida é amar a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmo, né? E esses três objetivos que no final são um, né, que é amar,
eles são os absolutamente mais profundos, complexos, difíceis de se viver na prática. E, ao mesmo tempo, eu acho que a gente não deve desanimar por causa dessa dificuldade. Assim. A gente deve reconhecer essa dificuldade, porque quem se ilude que, sei lá, tem um amor perfeito, vamos dizer assim, por si mesmo, pelo outro e por Deus, é uma pessoa doida, né? Só uma pessoa completamente louca poderia supor, imaginar que ela própria tem o amor perfeito, ideal para consigo mesmo, para com o outro, para com Deus. E tanto é verdade assim que o fato da gente não ter isso é que significa a gente ser pecador e a gente estar destinado à morte, né, que é o fim da nossa vida individual, né, na escatologia individual. E, e isso é uma coisa assim que demonstra que viver sem amor não vale a pena. Por isso, em certo sentido, o amor é o sentido da vida, né? Claro, o amor é uma coisa debatível, assim, né? Existem pessoas assim com experiências ruins na vida em relação aos seus pais, a marido, esposa, filhos, filhas e questões da vida assim que se tornam muito cínicas assim e dizem que o amor não existe, né? Só o que existe é uma rede de interesses e desejos e corrupções e conchavos assim complexos, né? Nas relações assim de poder que tem que ver com tudo que existe. E essas pessoas negam talvez até o amor entre pai e mãe para com seus filhos, ou mesmo com certeza de homens e mulheres em relação a si, em relação à sexualidade. Existem pessoas que, em função das suas frustrações, assim, elas se tornam muito complicadas nesses aspectos. E eu tenho a minha parcela de frustrações e problemas nas minhas relações, na minha vida, mas eu nunca questionei, assim, depois que eu entendi que o amor era o sentido da vida, eu nunca questionei a realidade do amor, assim, eu acho muito triste a situação espiritual mental de quem questiona se o amor realmente existe. E eu com isso não quero dizer que amar é uma coisa fácil e que você encontra a cada esquina, né? A gente tem dificuldade de amar a gente mesmo. Imagine amar os outros e amar a Deus, né? Tipo, que a gente nem vê, né? E a Bíblia fala um pouco disso, né? Quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E se você também não ama a si mesmo, apesar da Bíblia não dizer isso, mas uma implicação é isso, né? Você não ama a si mesmo, como você vai amar o outro, né? E a ausência de amor a Deus e amor ao outro também indica uma certa ausência de amor a si mesmo, né? Amor à vida. E a vida sem amor, assim, ela é uma coisa tenebrosa, assim, de vislumbrar. E não necessariamente o amor precisa ser romântico, precisa ser sexual, precisa ser de, de um filho, assim, de uma filha que deve ser um dos amores, ou o amor mais puro, assim, né? O amor de mãe em especial. Diz a lenda, assim, que é o mais cabuloso que tem, né? Pai é meio zoado, né? Homem é uma desgraça, né? Não que mulher não seja, mas a mulher por carregar o filho tem um instinto pesadíssimo, assim, né? O amor de mãe deve ser o amor humano maior que tem, apesar de que as pessoas que não têm sorte, assim, que têm mães desnaturadas, assim, também deve ser uma coisa horrorosa, né? Então são dilemas difíceis, assim. Mas o fato é que desde que eu entendi essas coisas, assim, eu, apesar de vislumbrar que não é fácil amar, que não é fácil encontrar o amor, também viver sem amor, assim, é uma coisa cabulosa, né? E às vezes a gente idealiza o que a gente gostaria de ter de amor para ser feliz e para viver, né? Então a gente pensa assim que se a pessoa de quem a gente gosta gostasse da gente, a gente seria feliz. Se uma pessoa bonita gostasse da gente, a gente seria feliz. Se eu tivesse um filho bom, saudável, tudo ok, eu seria feliz. Ou se eu tivesse dinheiro, eu seria feliz. E por detrás disso existe um pouco o desejo de ser admirado pelos outros, né? Ou de ser invejado, porque geralmente assim essas coisas de quem tem dinheiro evoca assim umas relações interessantes nesses aspectos, né? E tudo é muito doido assim na vida, né? E eu passo uma fase assim de refletir sobre tudo dentro de um contexto particular muito complicado.
Mas assim, ao mesmo tempo eu digo isso assim, mas eu não quero preocupar vocês, entristecer vocês com isso. Eu preciso falar porque é da minha natureza e é da condição do momento que eu vivo também, né? Então, preciso conversar. Mas aí, tipo, amar a si mesmo, amar a Deus, amar o próximo, é o grande sentido da vida enquanto a gente não morre. Isso não é fácil, mas é isso. Entretanto, o caminho da morte, assim, é muito doido pensar isso, assim, que o caminho da morte, ele não é só meu, né? Não sou só eu que estou morrendo, né? É todos vocês que estão ouvindo e na real, assim, uma das questões, assim, que são difíceis, na minha opinião, a respeito da palavra de Deus, é a conexão entre pecado e morte. Não que eu duvide desta conexão, pelo contrário, eu acho que essa conexão é muito bem fundamentada no texto e ok. Mas existe uma implicação complicada assim nesse aspecto que tem que ver com uma certa perspectiva de que não é só o nosso entorno que está morrendo, mas é todas as coisas, né? Eu estava fazendo uma live num canal de criptomoedas aí hoje e, e o rapaz que era o meu interlocutor lá que a gente estava conversando, ele colocou um videozinho bem legal, assim, do modelo do sistema solar, como a maioria das pessoas imagina, né? Tipo, o Sol no meio e todos os planetas ao redor. E aí ele colocou um videozinho assim que muda a perspectiva de uma perspectiva mais tridimensional. E ele coloca também o Sol como se movendo e os planetas em espiral e tudo caindo em direção a um buraco negro que provavelmente existe um buraco negro gigante no centro de cada galáxia, né? É como se, na verdade, literalmente tudo estivesse morrendo, né? Porque, em tese, vamos dizer que a nossa galáxia caia no buraco negro, tipo, morre a galáxia toda, né? E o fim do mundo se torna o fim do universo, ou do multiverso, ou de tudo o que existe, né? E aí, como existe a relação entre o pecado e a morte, aí como o pecado é do ser humano, ainda que também tenha diabo e anjos também pecadores, é complicado assim, né? Tipo assim, tudo morre, né? Tipo, nada sobra. E encarar isso assim é uma coisa bem pesada. Em especial quando a gente consegue entender e meio que cumprir o sentido da vida, que é amar a nossa vida, amar o outro e amar a Deus, né? Porque quando a gente encontra o sentido, vamos dizer assim, que eu esteja num contexto que, a despeito dos problemas e situações ruins da vida, eu me ame, eu ame as pessoas de uma forma geral e também acaba que a gente ama de uma forma especial algumas pessoas mais próximas. E eu amo a Deus, mas vamos dizer que eu consiga amar as pessoas de forma geral. E aí, de repente, assim, poxa, ok, então, né? Estamos vivendo aquilo que a gente deveria de fato viver, né? E aí você se depara com o fato de que você está caindo no buraco negro e morrendo com tudo e todos ao seu redor. E aí a gente encara não só o fim da gente mesmo, mas o fim do mundo, né? Eu tenho um pouco de sensibilidades, assim, de falar sobre o fim do mundo. Isso é uma coisa interessante, né? Porque eu, como adventista, assim, eu deveria falar um pouco mais sobre isso, né? Algumas pessoas reclamam do nome do meu canal ser Vem Senhor Jesus e eu ser focado em algumas outras coisas que não, tipo, na volta de Jesus ou no fim dos tempos, que antecede, assim, um pouco a volta de Jesus, né? Isso é uma coisa maluca, assim, né? Interessante. Eu creio muito, assim, que Jesus está perto de voltar, a despeito de que o perto, na real, pode ser mais lento do que eu gostaria, enfim, do que eu imagino, sei lá. Mas o fato, assim, é que eu tenho um pouco de dificuldade com isso. Eu posso até contar um pouco para vocês um pouco por quê, assim. Quando eu era mais jovem, tanto a minha mãe quanto a minha irmã do meio, assim, e só pra vocês entenderem, tá? A minha mãe e as minhas duas irmãs mais velhas são as pessoas mais importantes da minha vida. Aí depois disso vem o meu pai, aí depois disso vem a Adriana e depois disso vem o resto.
E Adriana, isso não quer dizer uma coisa positiva, tá? A gente vai falar sobre ela depois, não nesse vídeo. Mas assim, tipo, a minha irmã, ela lia cartas, né? Como quem é uma cartomante que lê o futuro, né? A minha mãe também adorava, assim, essas coisas e foi em vários cartomantes e tal. Então, eu cresci, assim, num ambiente onde a ansiedade, a curiosidade, a preocupação quanto ao futuro sempre foram bem presentes, assim. E, e eu me incomodei em algum momento da minha vida com isso, assim, porque eu entendi, assim, que essa preocupação teve resultados muito ruins na vida, especialmente da minha mãe, mas de outras pessoas também. Não que seja evitável, assim, a gente se preocupar com o futuro, né? É impossível a gente não se preocupar com o futuro nosso ou em geral, mas a gente se preocupa mais com o nosso do que com o geral, né? Mas como tudo tá morrendo, no final das contas a gente se preocupa com o fim de tudo, que é o fim da gente, e, enfim. E por causa disso, assim, eu tenho um pouco de bloqueio, assim, de querer saber como que é o futuro e ser muito taxativo quanto às questões do futuro. Eu creio na narrativa bíblica, que Jesus voltará, por exemplo. Eu creio que algumas profecias bíblicas já se cumpriram, outras estão se cumprindo, outras vão se cumprir. Eu tenho, assim, na minha mente um quadro relativamente claro da escatologia bíblica. Conheço também a escatologia da Ellen White, conheço modelos diferentes do modelo adventista em relação ao fim dos tempos. Eu gosto um pouco do modelo católico, acho interessante. Gosto um pouco das perspectivas dos ateus a respeito também das coisas, né? Inclusive com uma visão mais aparentemente científica e mais geral, né, da ideia, inclusive, de que tudo morre, não é só o nosso entorno imediato, né? É tudo muito, muito interessante, assim. E por causa disso, assim, eu tenho um pouco desses bloqueios, assim, de ser taxativo em relação ao futuro, sabe? E eu tenho um pouco de dificuldade de lidar com esse assunto por causa da minha experiência particular com essas coisas, né? Não que eu deixe de ter as minhas convicções, mas eu não gosto de enfatizá-las. E eu não gosto de ser dogmático e taxativo nelas, né? Porque elas me soam não somente assim, tipo, arrogantes, presunçosas, mas assim, até mesmo perigosas, né? Sempre que você tenta dizer como que o futuro será e ele se revela diferente do que você disse que seria, ou que você imaginou que seria, a frustração, assim, ela pode estragar o nosso presente, né? Que tem que ver, inclusive, com todo o universo das nossas expectativas na vida, né? Mas ao mesmo tempo é difícil a gente viver sem ter expectativas ou projetar um pouco do que a gente gostaria que a vida fosse, né? E pensando assim um pouco como que eu achava que a minha vida seria quando eu tinha, sei lá, 14 anos de idade, como que a minha vida foi, a minha vida foi muito melhor do que eu esperava em alguns aspectos e a minha vida contém alguns problemas assim que eu não esperava que eu viesse a ter, sabe? Eu me lembro que quando eu tinha 14 anos de idade, ou 15, eu acho que eu tava. Ai, cara, eu acho que era no primeiro ou no segundo ano do segundo grau, tá? E eu tinha um amigo, o apelido dele era Porco. Os apelidos bons que a gente dá pras pessoas, né? Moleque, gente boa pra caramba, assim. E eu lembro que a gente tava numa aula, sei lá do que, assim, um professor perguntou o que cada um queria fazer de faculdade, né? Eu respondi que eu queria fazer música, né? Porque inclusive eu fiz música, né? Eu não terminei a faculdade, mas eu saí da faculdade de música para fazer teologia, né? Mas eu iniciei a minha faculdade de música na Federal do Paraná. Só que esse segundo grau eu estava fazendo no Mato Grosso, em Cuiabá, tá? E o Porco, que era aluno, colega de classe, ele respondeu que ele queria fazer teologia. Que eu me lembre, cara, aquela foi uma das primeiras vezes assim que a palavra teologia me chamou a atenção. E eu, assim, na hora que ele falou isso, assim, eu pensei assim, será que esse cara quer ser padre? Que acho que era o que eu tinha na cabeça sobre o que era teologia. Eu não tenho vocação para padre, tá? Infelizmente, então eu seria mais feliz se eu tivesse. Inclusive, esse é um dos problemas, assim, da atual insônia, né?
mas não é tão simples. Mas enfim. Uh, e aí o fato, assim, é que o porco falou isso aí, né? Porque eu não lembro o nome dele, cara. Eu lembro do nome do irmão dele, que era André, que era um batera, que eu inclusive tocava com ele de vez em quando. Qual que era o nome do porco, cara? Eu não lembro. Ai, que inferno. Minha cabeça não vale R$ 1, cara. Enfim. E aí, assim, eu nunca poderia imaginar que eu estudaria teologia no futuro. Mas nunca! Nunca! Eu era completamente ateu, drogado, imbecil. Não que eu ainda não seja imbecil, né? Pelo menos ateu e drogado eu não sou mais, já faz muito tempo, né? Acho que 2 décadas, sei lá, enfim. Mas é muito doido pra mim pensar nisso, assim. Eu jamais poderia imaginar a minha vida. Nunca, assim, nunca, nem por um minuto. E ao mesmo tempo, na minha trajetória, assim, eu tive, assim, algumas coisas, assim, que eu realmente queria, assim, e que eu não tive, e que foram cabulosas, assim, mas eu vou explicar isso depois, né? Não vai dar pra escapar de explicar essa merda aí, mas tudo bem. E eu tô falando de uma coisa específica, mas na verdade são mais de um, é mais de uma, né? E tem que ver um pouco com o universo das expectativas, dos desejos, das questões assim. E viver não é uma tarefa fácil, né? Até por causa da morte, até por causa do pecado, até por causa da absoluta maluquice que é a realidade, né? E do fato assim de que a gente nem sabe direito como são as coisas, né? Eu tenho uma noção da realidade, assim, né? Acho que todos nós temos uma noção, né? Mas a gente não tem condições de abarcar a realidade, assim, nem por um segundo, assim. Porque é uma parada muito vasta, muito pesada, muito louca. Eu não diria que é sem sentido, tá? Eu até creio no oposto, né? Eu creio que a vida tem sentido, né? Até que eu tava falando do amor e tudo mais. Então eu não acho que a vida é uma coisa assim sem sentido, não. Mas ao mesmo tempo, intuir o sentido da vida no aspecto mais amplo é complicado. Não basta você dizer que o sentido da vida é amar a Deus, amar a si mesmo, ao próximo. Porque existem muitos desafios a gente amar a gente mesmo, que tem a ver com os nossos defeitos, amar ao próximo com os defeitos do próximo e amar a Deus com o fato de que não é que Deus tem defeito, nesse aspecto não é verdade. Mas ao mesmo tempo, todos os problemas acabam levantando um questionamento sobre Deus, né? Porque não haveria, ou não poderia haver nenhum problema que Deus, no mínimo, não permitisse, né? Então, ao mesmo tempo, mesmo que você não culpe a Deus pelos problemas, você tem uma boa relação com Ele, você está lidando com alguém que, no mínimo, permite que o algoz coloque a faca na sua garganta, né? E às vezes brinque com você e te aterrorize com isso, ou às vezes realmente corte a sua garganta e te mate, né? Então a gente está lidando com um ser complexo, né? Que no caso é Deus, né? E se engana quem pensa que amar a Deus é fácil. Também não estou dizendo que é impossível, nem que você não deve amar a Deus, mas quem julga com facilidade, superficialidade que amar a Deus é fácil, nunca parou para pensar em Deus de verdade, assim. Porque Deus de verdade é o ser mais cabuloso que existe. Não num sentido negativo, que eu acho que isso não quer dizer isso, mas é uma coisa muito incompreensível, né? Por que, que Deus deixa a gente ser do jeito que é e acontecer do jeito que acontece? E claro que a gente entende um pouco assim, por detrás dos males, Deus nos ensina, nos amadurece, nos dá um pouco assim de uma nova experiência. Então, tem uns textos bíblicos interessantes, assim, né? Que Deus, por exemplo, não entristece de bom grado o coração dos filhos dos homens, né? Então é como se Deus conduzisse tudo e todos às lágrimas e à morte e à frustração. Mas ele não faz isso de bom grado, mas por alguma razão isso é necessário, né? É necessário a gente entender que a gente não pode ter tudo que a gente quer, é necessário a gente entender que existem coisas que a gente não sabe a respeito das coisas e tem aquela noção da soberania, aquela noção da providência, aquela noção da relação entre Deus e o mal, e as questões são muito complicadas, né? Muito complicado. E a gente está morrendo e tudo está morrendo,
E a nossa única esperança é quem venceu a morte, né? Ou que alguém seja capaz de vencer a morte dele mesmo e nos dar a vitória da nossa morte mesmo, né? Que tem que ver assim com a absoluta centralidade da história de Cristo para a nossa sanidade mental e espiritual. Se a gente não puder confiar, né? Se a gente não ousar confiar e crer em Cristo, as coisas perdem o sentido, né? Diante da nossa morte e da morte de todas as coisas, da escatologia individual e da escatologia geral. E mesmo a tentativa de, então, sei lá, entre aspas, curtir a vida enquanto a morte não chega, também se torna um pouco vã, porque não dá muito para curtir a vida se a vida não faz sentido e se a vida chega ao fim, né? E se não tem nada depois do fim, né? Então, a gente é meio que escravo, assim, de crer e de confiar e de ter esperança. Que é um calcanhar de Aquiles ao mesmo tempo, né? Porque aí os ateus vão pegar isso e dizer que a crença ou a fé é só uma projeção para tentar resolver um problema insolúvel, né? Que tem que ver com a mortalidade, com a falta de sentido da vida, né? E eu fui ateu muitos anos assim, então eu entendo a força dessas convicções e eu respeito os ateus. Eu tive a minha experiência que eu acredito ser com Deus, então não sou um ateu. Mas ao mesmo tempo, ok. E é uma perspectiva pesada, assim, e é um embate complicado, né? Eu não entro em debate com ateu, assim. E não tem nada a ver com medo de nenhum tipo de argumento. É que, assim, na verdade, eu não tenho medo de debate nenhum sobre nada, né? Mas o fato é assim, tipo, me cansa a, 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 a perspectiva de começar a debater com ateu. Porque como eu já fui, eu sei como eu vejo assim que não é pela via da argumentação. Assim, eu debato com cristãos porque eu acho que se eles defendem que eles creem na Bíblia, eles deveriam ter mais consistência lógica no estudo da Bíblia. Apesar de eu também estar ciente de que os não adventistas consideram a leitura bíblica adventista também inconsistente, eu entendo os motivos disso, né, da parte deles, né? Eu acho as alternativas que eles oferecem às crenças adventistas absolutamente pífias. Por exemplo, não, não creia na mortalidade da alma, creia na imortalidade. É só bobagem. Não creia no juízo investigativo, creia em qualquer outra coisa. Não, é umas bobagens gigantes, assim. É umas interessante, cara. Bem legal. Mas eu entendo esse lado deles, tudo, mas não tem como, assim, sabe? Então, ao mesmo tempo, como é uma discussão mais focada num paradigma que deveria ser um pouco mais comum, tipo crença na Bíblia, aí você crê na Bíblia só não crê num dos 10 mandamentos, né? Que bonito. É uma piada, cara. Mas aí eu discuto, entendeu? Aí eu discuto. Agora, tipo, discutir com um hindu que Vishnu, Hare Krishna, não sei das quantas, fez isso, fez aquilo, e tá sonhando, na hora que acordar o universo acabou. Não tem nem por onde começar o rolê, entendeu? E com ateu é um pouco assim também, né? Mas é uma coisa interessante, assim. Eu não debateria com ateu, mas eu faria, assim, diálogos, né? Eu não tentaria convencer, não tentaria ser taxativo, mas eu dialogaria, assim. Eu faria um podcast de 10 horas com ateu, de boa, assim. Dependendo do ateu, né? E tentaria demonstrar, assim, um pouco daquilo que eu entendo ser os erros do ateísmo e as forças do teísmo e do teísmo bíblico, enfim. Mas o fato é que viver é uma baita de uma aventura, um baita de um negócio cabuloso, assim. Eu peço que Deus me ajude a viver enquanto a minha vida cai num buraco negro, que é o que acontece, não só comigo, mas com você e com todo mundo também. Eu não sei se o que eu falo faz sentido para vocês ou faz bem a vocês. Tomara que sim, porque senão também. Que coisa terrível perder meia hora da vida aqui ouvindo um maluco deitado na cama, sem conseguir dormir e falando, né? Mas é isso, galera. Desculpa não estar gravando muito esses dias aí, eu tô com a cabeça meio ruinzinha, mas se Deus quiser eu vou melhorar, tá bom? Então é isso. Forte abraço para vocês. Fiquem
Fiquem na graça de Jesus. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Um abraço.